Unidade e diversidade. A gente não precisa criar uma tensão entre unidade e diversidade. Todo o nosso empreendimento intelectual reconhece a diversidade do mundo, reconhece a diversidade da realidade, a diversidade de aspectos e complexidade no mundo criado, mas ao mesmo tempo a gente reconhece que existe uma relação, uma unidade orgânica entre esses diferentes fenômenos, ok? Existe uma unidade orgânica, porque Deus é assim, então nós olhamos para a realidade e vemos que isso faz sentido, de fato. Né? Então, muito do trabalho acadêmico e científico é o quê? É de análise, é separar partes de um fenômeno e estudar cada uma dessas partes. Mas o que um epistemólogo, um estudioso, um acadêmico cristão não pode esquecer é que mesmo separando analiticamente fenômenos ou objetos, a gente percebe uma unidade fenomenológica, uma unidade ôntica nas coisas, porque elas estão relacionadas entre si por causa de uma razão. Deus é a origem de toda a realidade. Então existe uma unidade, existe uma harmonia entre as coisas que foram criadas mesmo, reconhecendo a sua diversidade. Outro ponto é que a Trindade é profundamente relacional. Então nós também temos que explorar relacionalidade. Como que as coisas se relacionam entre si, né? E elas não são... Isso é uma coisa interessante porque muito do trabalho fenomenológico, epistemológico, por exemplo, da filosofia chamada continental, procurava ver substância nas coisas, né? Ou pelo menos uma substância fenomenológica. Na antiguidade grega isso era forte demais, né? Existe uma substância, Aristóteles, né? Existe uma substância nas coisas. Não existe substância. O que existem são papéis relacionais e a gente só sabe que as coisas são quando elas são comparadas a outras coisas. Então, essa questão da relacionalidade como um critério para identificar, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo, também é utilizado para a gente identificar diferentes fenômenos na realidade. Isso tem muito que ver com a cosmologia mais para frente, que a gente vai conversar mais para frente, tá? Por exemplo, a epistemologia cristã valoriza comunidade. Por que a gente valoriza a comunidade? Porque Deus é comunidade. A comunidade ela não privilegia nem os indivíduos e nem privilegia a totalidade, a coletividade. Comunidade é um mistério que congrega particularidades organicamente e por isso é possível ver unidade na diversidade. E finalmente, nós cristãos valorizamos o mistério, tá? O que é o mistério, gente? Isso aqui é importante. É que a Trindade nos dá um senso de modéstia. O mistério não quer dizer que a gente está lidando com um fenômeno que não possa ser, de alguma maneira, refletido ou explicado. Não, sim, a Trindade explica quem Deus é em certo nível, mas não esgota quem Deus é, porque Deus continua sendo um mistério, Deus continua sendo insondável. Não somente Deus, a realidade que nós vivemos e convivemos é igualmente misteriosa, tá? Então, vou citar aqui, né, esse trecho que eu falo sobre o mistério, é que, deixa eu ver se aparece aqui no cantinho. Apesar de ser a melhor coisa que temos, a Trindade, né, é necessário reconhecer que as explanações trinitárias são limitadas. Existe um limite, naturalmente. Operamos a partir do que nos foi dado e revelado. Então a Trindade ela lida com o material. O que é? O material é o que Deus deu de si nas Escrituras e na criação. Aí a gente pode inferir coisas sobre a natureza de Deus. Mas isso esgota quem Deus é? Não, ele é inesgotável, ele é insondável, ele é a causa de tudo que nós lidamos no mundo. Ele é criador, não é criatura. Então a nossa compreensão trinitária de Deus ela é limitada, mas é o melhor que temos, tá? Com aquilo que nós recebemos de Deus como autorrevelação dele. Então nós operamos a partir do que nos foi dado e revelado. Há limites para compreender Deus? Não tenha dúvida. Não somente ele, mas ainda há muitas camadas sobre a realidade que ainda não são insondáveis. A gente ainda tem muita coisa para conhecer sobre o próprio mundo que vivemos. Imagine Deus, que é a origem dele, né? Meu Deus. O universo é deveras enorme para esgotarmos sua compreensão. O mistério é um importante critério de conhecimento, pois ele coloca o sujeito que conhece em uma posição de maravilhamento e modéstia diante do que é insondável e inesgotável. Muito empreendimento acadêmico, científico, falta esse senso de mistério, esse senso de que, cara, tudo bem, a gente vai aqui compreender, vamos continuar investigando, mas a gente precisa reconhecer que a gente está lidando com o intransponível, a gente está lidando com o insondável. Então o nosso conhecimento vai caminhando, mas isso não tem fim, porque Deus é insondável, gigantesco, grandioso demais, e o nosso conhecimento é limitado demais para lidar com toda essa grandiosidade.